Temos aqui mais um episódio narrado. Esses episódios eles não têm uma audiência boa, né? Para não dizer que a audiência é praticamente zero, mas elas são uma espécie de relato pessoal da minha vida, né? Então eu vou falando aqui, claro que eu não vou detalhar muitas coisas, porque eu não vou falar especificamente da minha vida enquanto pessoa física, em si de forma genérica, né? E nesse episódio, né, não sei se vocês prestaram atenção, no mês de junho não teve publicação de vídeos, né? Porém, os vídeos as filmagens, né, que estavam sendo feitas de abril e maio, elas foram publicadas ao longo do mês de junho. Eu estou falando como se eu estivesse no futuro, porque quando você estiver vendo esse vídeo, ele vai ser publicado provavelmente no mês de agosto ou no final de julho. Mas hoje é dia 16 de junho. Né? Todos os vídeos eles têm uma distância temporal, né? Da filmagem, da edição e da data de publicação, né? Hoje é dia 16 de junho e, como vocês já sabem, né, em outros episódios que eu narrei, eu tenho dois apartamentos, um que eu moro e outro que eu alugo atualmente por temporada, né, pelo Airbnb. E o que eu posso falar, né, só um resumo, é que é algo que dá trabalho, né, de você manter. Tem a vantagem de que eu tenho controle, né, sobre meu imóvel, não tenho que lidar com certas questões burocráticas da locação convencional, porém tem o trabalho e eventualmente uma ou outra dor de cabeça que possa ter com algum hóspede que não respeita muito as regras, né? Eu estou hospedando desde o mês de fevereiro. Até agora não tive graves problemas, aliás, só teve um mais grave, entre aspas, foi um hóspede que chegou talvez embriagado, né, numa festa, e errou a vaga de garagem, mas por sorte ele não estacionou em uma vaga errada e eu não levei uma multa, ele deixou o carro do lado de fora do condomínio. Fora isso, nos meses anteriores, né, que se passaram, meses de abril e maio, não houve uma rentabilidade, né? Pelo contrário, a receita, a ocupação não foi muito grande, então tiveram espaços bem longos, até de mais de uma semana sem ter ocupação, então isso já foi prejuízo, né? Claro, não foi nada, porém insuficiente para manter as despesas básicas, né, do imóvel. E como eu havia dito, né, em um dos vídeos que eu publiquei, numa das conversas a bordo, aconteceram alguns fatos extraordinários em minha vida, né? E agora a gente está no meio do mês de junho, né? Esse fato já se consumou, né, já se concretizou, porém ainda não plenamente, né? É uma mudança muito grande na minha vida, algo que eu desejava, porém imaginava que não iria acontecer, porém felizmente aconteceu. O percurso que a gente vai fazer hoje, né, o episódio anterior, ele foi um episódio com músicas, né, que nós viemos até aqui o apartamento e agora a gente está voltando e eu vou até a região do bairro Luzia. Então a gente vai fazer um passeio relativamente longo aqui pela zona sul e até um pouco da região central de Aracaju. Isso daqui vai ser uma conversa a bordo, né? Eventualmente vão ter alguns trechos de guia de percurso, porém não vai ter o compromisso de ser propriamente um guia de percurso. Aqui é um local que a gente passa, né, com frequência, é uma das rotas de fuga aqui na Aruana. Esse período, né, vocês podem notar que nesse período do mês de junho, como é inverno aqui, então é um período de muita chuva. E eu já fiz uma conversa a bordo anterior em que eu tratava, né, desse tempo, e
como eu gosto de dias nublados, então eu aproveitei, né? Eu já não tinha intenção de fazer tantas filmagens, tanto que, apesar do volume de gravação, de publicações no mês de julho, a quantidade está sendo progressivamente menor. É realmente uma intenção minha não fazer filmagens com tanta frequência, né? E sim priorizar shorts, né? Porque infelizmente os vídeos longos, né, que dão trabalho para editar, por mais que não sejam algo, uma edição tão complexa, né? Não tem tantos cortes, tantos efeitos de edição que necessitam de um roteiro complexo, mas a edição de um vídeo desse dá trabalho, né? Porque não é algo tão simples colocar o vídeo no aplicativo de edição que eu faço no computador, né? Inserir todas as informações, dar um título, renderizar, né? Que demora algumas horas para renderizar, né? Com a qualidade máxima, né? 4K. Então dá muito trabalho para pouca entrega. Infelizmente o YouTube não entrega. As pessoas, acredito que seja algo geracional, elas gostam de ver vídeos curtos, de 30 segundos no máximo 1 minuto. Muitas vezes elas ficam entediadas se o vídeo passar de 15 segundos, porque já acham que não podem se concentrar. Claro que não é geral, né? Vou dizer que toda a geração Z e a geração Alpha agem dessa forma, mas é uma tendência geracional. Estatisticamente, as pessoas dessas gerações, né, principalmente da geração Alpha, que são os nascidos de 2012 para cá até 2024, né? Esse ano já é a geração Sigma, os que estão nascendo esse ano. E há uma tendência de vídeos curtos, de publicações mais plásticas, mais fluidas, que não tem um conteúdo tão denso. Mas o público que assiste aqui não é majoritariamente dessas gerações, sim de gerações anteriores, né? Millennials, como eu, pessoas da geração X, né? Baby boomers, né? Enfim, outras gerações que assistem. E mesmo que não entregue muito, mas há um público, ainda que não seja tão predominante, que assiste. Eu vi que quando chove em algumas regiões tem, né, alguns trechos de alagamento, né, aqui, normal. Não é uma exclusividade de Aracaju. O problema, acredito que mundial, né? São poucos países em que realmente a infraestrutura funciona. As pessoas elas têm um complexo de vira-lata, né? De dizer que o Brasil o Brasil é o pior lugar do mundo, e na verdade não é. O Brasil é um país com muitas qualidades, uma riqueza cultural muito grande, né? Com uma culinária muito rica, uma diversidade geográfica, de climas, de paisagens, né? E além de que nós temos muitas coisas boas em viver no Brasil, né? Por mais que muitas pessoas reclamem do custo de vida, mas o custo de vida frente a outros países não é tão alto assim. Você descobre que o Brasil ele tem muito mais vantagens do que problemas quando você sai do Brasil. Você vê que os problemas sociais, que a desigualdade social, que as injustiças, elas existem em outros países, muitas vezes de forma pior. E quando as pessoas saem daqui e vão para o chamado mundo desenvolvido, né, que é o centro do capitalismo, elas percebem que ainda tem outros problemas como xenofobia, racismo muito mais intenso do que a gente vê aqui no Brasil, enfim. Então, eu estou fazendo esse vídeo como uma forma de atualização, né, do que aconteceu em minha vida, né? E eu pretendo não continuar esse trabalho, não da forma que estava, tão recorrente,
mas pretendo algum dia voltar a ter esse tipo de publicação, tanto narrada quanto com músicas, né? As músicas que eu utilizo nas trilhas sonoras, né, dos vídeos com trilha sonora, são músicas da minha preferência pessoal, então pode coincidir ou não com a preferência do público, e por uma questão de algoritmo, muitas vezes o YouTube entrega para pessoas que têm essas afinidades com uma outra música, né? Claro que algumas músicas que eu gosto por motivos de nostalgia, estarem ligadas a um fato marcante da minha vida, elas não necessariamente têm algum impacto na vida de outra pessoa. Porém, assim como aquele efeito aleatório da rádio, alguém que assiste os vídeos com trilha sonora pode conhecer, né, alguma música e passar a gostar, se interessar por um outro artista. Qual esses vídeos com música não têm aptidão para ser monetizados, eles inclusive podem em algum momento ser bloqueados, né? Já que possuem restrições de direitos autorais. Por isso que não são todos os artistas que eu coloco, coloco geralmente músicas que eu sei que dificilmente vão gerar um bloqueio total do vídeo, mas só parcial em alguns países, né? E uma restrição de alcance. Mas os vídeos narrados, eles servem como uma espécie de diálogo direto desse canal com quem assiste. São as impressões de quem está assistindo. Eu realmente, como disse, né, gosto demais de dias nublados. Para mim, algumas pessoas associam, né, dia nublado a tristeza, a depressão, e de fato, os momentos em que a pessoa está mal, geralmente é essa imagem que a gente tem. Mas para mim, dia nublado, mais contraditório que possa parecer ao senso comum, é sempre um momento que eu me sinto muito bem, me sinto feliz. Além da temperatura estar mais amena, e agora, né, no mês de junho, a gente realmente está, né, o dia de hoje está um dia com a temperatura mais amena, mais agradável, claro, para os padrões do Nordeste, né? Lembre-se, para os padrões aqui do Nordeste, de Sergipe, de Aracaju, desse clima tropical, né? Quando eu falo que é uma temperatura agradável, é uma temperatura que alterna entre 23 e 26 graus, nunca menos do que isso durante o dia. É muito raro fazer menos de 23 graus, ainda que esteja chovendo muito. Mas, além da temperatura agradável, o próprio formato do dia, né, como se a gente estivesse dentro de uma sombra, né, como se a gente estivesse dentro de um guarda-chuva, né, da natureza, né, a gente vê o brilho do sol ofuscado nas nuvens, aí gera esse efeito, né, o céu fica com esse tom esbranquiçado, cinzento. Para mim isso remete a muitas coisas boas, muitas coisas positivas, e talvez porque muitos dias que foram marcantes da minha vida, fatos que mudaram a minha vida, várias fases aconteceram em dias nublados, né? Tanto coisas boas quanto coisas ruins, mas não significa que, apesar de eu apreciar, de eu adorar dias nublados, né? Inclusive eu até me incomodo quando o sol aparece, assim, eu gosto quando está realmente nublado, né? Aquele clima bastante sombrio. Mas eu gosto também de dias ensolarados, né? Também acho bonito. Eu acho que a natureza a gente deve contemplar sempre, né? A gente deve contemplar a vida em todas as suas formas. Problemas todo mundo tem, né? Alguns têm problemas muito graves de saúde, alguns passam por problemas financeiros muito graves. Basta a gente lembrar que milhões de pessoas, né, pelo mundo e também no Brasil não tem nem onde se abrigar. São pessoas em situação de rua. Ou tem pessoas que, além desse problema, também passam por graves problemas de saúde.
ter problema de saúde é algo que todo mundo vai ter, né? A gente tem que ter consciência de que a gente vai morrer e que por mais que a gente seja saudável ao longo de toda uma vida, o final vai ser uma grande dor, uma grande doença, um grande mal súbito ou uma doença grave que vai nos acometer no momento de fragilidade e vai determinar o fim da nossa existência aqui. Então, mas algumas pessoas passam problemas antes, né, do seu fim, ou tem o seu final antecipado, sofrido, doenças que demandam tratamentos muito sofridos, muito dolorosos, né? Pessoas que enfrentam problemas na família, pessoas que possuem graves problemas familiares com o irmão, com os pais, né? Pessoas que passam por relacionamentos abusivos, violentos, tóxicos, em ambos os casos, tanto homens quanto mulheres, quanto pessoas da população LGBTQIA+. Então, o sofrimento ele sempre existe, faz parte da nossa existência aqui, faz parte da natureza. Porém, apesar do sofrimento, existem momentos bons e a vida ela é feita disso. Não existe uma perfeição. Ninguém imagine que a vida de alguém é só o que você vê nas redes sociais, os sorrisos bonitos, aquela alegria, aquela coisa perfeita que deu certo. Mesmo nesses casos, existem problemas, existe infelicidade, existem, enfim, existem coisas feias que as pessoas escondem. As pessoas não mostram o que há de ruim, os bastidores sombrios da vida, né? E nisso a gente já fez um passeio, né? Só interrompendo aqui essa divagação aleatória, mas as informações elas vão estar todas aí, né? Até questão de localização, né? A gente saiu da Aruana, passou pelo São Conrado, passou pelo Santa Maria, depois pelo São Conrado, pelo Inácio Barbosa. A gente está passando agora pelo bairro Ponto Novo e a gente vai finalizar nosso percurso no bairro Luzia, né? Na Avenida Hermes Fontes, mais especificamente. Hoje, esse dia 16 de junho, está um dia bastante chuvoso, está tendo uma frente fria, né? Então choveu muito e ainda há uma tendência de chover bastante. Então, só que, felizmente, não tiveram muitos pontos de alagamento na cidade, né? Então, não é algo ainda tão catastrófico, mas existem, né? Tiveram alertas aí da Defesa Civil de fortes chuvas. Então, nesse período a gente fica com receio de ficar transitando pela cidade, porque de repente pode cair uma chuva muito forte e onde a gente está pode alagar. E a enchente ela acontece muito rápido, não é algo lento. Vem uma chuva torrencial, você está ali no local que não é muito bom, né? E você fica no meio da enchente, não tem o que fazer, é desesperador. Isso já aconteceu comigo há cerca de quase 10 anos, que eu fiquei preso numa enchente. E é algo realmente assustador. É algo que eu não desejo para ninguém. Então, como eu havia dito, né, a gente deve prezar, né, apreciar as coisas boas da vida, apesar do sofrimento, apesar de tudo de ruim, né? Existem pessoas que não são assim. Tem pessoas que são amarguradas, pessoas que não conseguem extrair o que é de bom e vivem as suas vidas, né, sendo pessoas desagradáveis, sendo pessoas ruins, pernósticas, né? Tem. Inclusive do condomínio onde eu estava saindo, né? Só um adendo, né? É um condomínio que, como eu acabei conhecendo pessoas pelo WhatsApp, né, dos grupos de condomínio, eu acabei vendo o que há de pior e conhecendo pessoas que eu preferia nunca ter conhecido, nunca ter sabido da existência. É esse o mal do mundo digital, né? Pessoas que fazem questão de ser o mais mal educadas, grosseiras, tóxicas,
estúpidas, imbecis, infantilizadas, pessoas infantilizadas, adultos infantilizados que acham que a vida é uma eterna quinta série, né? Não tem um mínimo de maturidade, de seriedade, enfim. Esse tipo de coisa sempre existe, sempre vai existir, em qualquer lugar do mundo. Eu conheci essas pessoas, mas elas não são as únicas. E é possível até que grande parte da humanidade seja composta de pessoas assim, pessoas adultos infantilizados, pessoas amarguradas, pessoas infelizes, pessoas invejosas, pessoas que não olham para si mesmas e veem o que elas têm de bom para oferecer, mais que sejam pessoas burras, pessoas vazias, pessoas fracassadas, pessoas medíocres. Elas não conseguem enxergar o que elas têm de bom e acabam hipervalorizando o que não tem, né? Enfim, perdendo tempo de vida, fazendo mal, criando intrigas, enfim, sempre vão existir essas pessoas ruins, né? E essas pessoas, por mais que elas tenham alguns momentos de glória, o final delas é sempre ruim. É tudo uma relação de causa e efeito. Pessoas desagradáveis, pessoas insuportáveis, pessoas grosseiras, pessoas, enfim, que fazem questão de tornar qualquer ambiente um ambiente ruim. Essas pessoas vão ter uma consequência, né? Essas pessoas vão ter uma resposta em algum momento, vão sofrer. Aliás, elas já sofrem, porque pessoas que estão felizes, que estão numa boa, de bem com a vida, vivendo, né, aproveitando os bons momentos, elas não perdem tempo sendo idiotas, sendo grosseiras, sendo ruins, né? Então é isso, é uma reflexão genérica, né? Espero que vocês, se os que assistiram, tenham gostado, e a gente se vê numa próxima carona, mas eu já vou avisando que elas não vão ser tão frequentes, né? A tendência é elas irem reduzindo, né? Mas não significa que o canal vai acabar, né? A nossa meta é crescer mais ainda, porém com menos vídeos longos, até para não ficar tão repetitivo, né? Já que eu faço os mesmos percursos, então para não ficar chato, né? É sempre bom ter vídeos apenas de atualizações, né, do que aconteceu na minha vida, né, de forma genérica, e eventualmente quando a gente passar por algum percurso diferente ou acontecer algo diferente, que eu tenha o interesse de compartilhar, né, com o mundo essa visão, né, desse século. Então é isso, a gente se vê em uma outra oportunidade, né? Estamos chegando ao nosso destino final, então até a próxima carona.